Pessoal do sexto ano, hoje nós vamos falar do conto popular no bloco 4. Popular, o que já vem na nossa cabeça? Que é do povo, do povão. Então, se é um conto popular, nós não temos um autor conhecido. Ele é um conto que vai passando, vai sendo transmitido oralmente para as pessoas, tá? Se ele é contado, então quer dizer que o narrador é em terceira pessoa, certo? Ele vai contar sobre alguém. A linguagem, como já fala conto popular, nós temos marcas da oralidade, então ela é predominantemente informal, tá? Do restante, são as mesmas características do conto. O que é diferente é que o tempo e espaço são indeterminados. Então, não tem assim um lugar que ele vai mencionar, um lugar específico, tá? Ou um ano, uma data. Não, a gente não sabe. O restante é o mesmo. Tem começo, meio e fim. É uma narrativa curta com poucos personagens, certo? Então, reparem o comecinho do nosso conto popular, tá? O título é O Compadre da Morte. Nossa, mas primeiro, o que é compadre? Se eu tenho um filho e eu preciso de alguém, né? Que o batize. Essa pessoa que vai batizar meu filho é o meu compadre, né, do sexo masculino, e a esposa dele, a comadre, tá? Que serão os padrinhos da criança, padrinho e madrinha, tá ok? Então, reparem como começa o nosso conto popular. Aliás, antes de eu falar do comecinho, nossa, mas o compadre da morte, né? Já causa uma estranheza, então vamos lá. Diz que era uma vez. Então, no conto de fadas, como que é o comecinho? Era uma vez. Agora, no conto popular, olha só a narrativa. Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Nascendo mais um filhinho, saiu para procurar quem o apadrinhasse e depois de muito andar, encontrou a morte. Olha só, né, como ela é um personagem, então com letra maiúscula. A quem convidou. A morte aceitou e foi a madrinha da criança. Imagina, né, sua madrinha, a morte. Quando acabou o batizado, voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre. Então, se eu vou introduzir a fala de alguém, 2 pontos, né? Travessão na outra linha. Compadre, então ela está chamando, tá? Quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente, me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, enfermo é o mesmo que doente, tá? Receite até água pura que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada, porque é um caso perdido. O homem assim fez, botou o aviso que era médico e ficou rico, do dia para a noite, porque não errava. É claro, né? A morte estava ali, dependendo de onde ela se posicionasse. Então, se fosse na cabeceira, o paciente iria sobreviver. Ele poderia passar qualquer remédio aí, né? Até água, como ela disse. Se a morte estivesse nos pés da cama, então não tinha jeito, né? Ele já ia dar o diagnóstico final, tá? Olhava o doente e ia logo dizendo: este escapa. Assim é muito fácil, né? Bom, aí tem a leitura, né, que nós vamos fazer na aula online. Agora, o que eu queria ver com vocês são as questões que eu marquei aqui, ó. Releia este trecho do conto. Anos e anos depois, então, olha só, né, marcando o tempo aqui, né, a passagem do tempo, tá? O médico, velhinho e engelhado, ia passeando nas suas grandes propriedades,
quando reparou que só que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim, cheio de flores. O homem, bem contrariado, disse: só queria morrer para não ver uma miséria dessas. Não fechou a boca e a morte bateu em cima, carregando-o. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. Ele quer saber qual é o trecho que mostra uma opinião do narrador, tá? Então, uma opinião, né? Não é uma parte que ele está contando a história, mas o que ele acha aí, tá? Aqui na número 10, ele pede para assinalar características do conto popular. Vocês têm que tomar cuidado o seguinte, ele está pedindo assinale as afirmações, então é mais do que uma, tá? Vocês vão voltar aqui no comecinho para ver as estruturas, as características do conto popular, o que eu disse para vocês. Autor desconhecido, narrado em terceira pessoa, o tempo e o espaço não são divulgados, tá? Olha aqui. Na história que lemos, os fatos são contados na sequência em que aconteceram. Então, como eu disse para vocês, foi contado começo, meio e fim, não foi contado de trás para frente, que às vezes acontece isso. Então, vocês vão ver aqui qual é a situação inicial, qual é a complicação, e vão colocando aqui na coluninha, tá? Letra A, onde vocês acharem que é o começo. Letra B, no problema aí do conto. Letra C, o que as personagens fizeram para resolver o problema. Letra D, o clímax. O clímax é o ponto máximo, é uma revelação, um suspense, alguma coisa que você fica afoito quando você lê, e agora, o que vai acontecer, tá? E o desfecho, que é o final. Então, é mais fácil aí a gente identificar o começo e o fim, né? Por exemplo, a letra A e a letra E o restante a gente vai encaixando, relendo, tá ok? Olha, por exemplo, aqui tá bem na cara, vamos dizer assim, né? Ó, a morte o leva, né? Aqui é o desfecho, tá? Então, vão fazendo aquelas mais fáceis, tá ok? Depois da leitura é tranquilo fazer. Observem que na 16 nós temos palavras destacadas, né? Ó, elas estão em negrito e sublinhadas, com um traço embaixo. Então, ó, tinha, achava, entrou, convidou. Todas essas palavras são verbos, indicam ações. E esses verbos estão no presente, passado ou futuro? É o que ele quer saber na letra A, ó. É um homem que tinha tantos filhos. É tinha, tem ou terá? Se fosse terá, é futuro, né? Ele terá muitos filhos. Ele tem muitos filhos, é presente. E tinha. Lembra que eu disse, né, no comecinho, qual é o tempo verbal que predomina no conto? É presente, passado ou futuro? Tá? Depois, na letra B, vocês vão copiar do texto mais um trecho em que as palavras indiquem o tempo que você respondeu na questão A. Então, se você respondeu na questão A que o tempo é futuro, você vai achar lá no texto outro trechinho que os verbos estejam no futuro. Se você respondeu que é passado, você vai lá no texto achar um trecho que os verbos também estejam no passado, tá ok? A 17 pede para reler os trechos. Então, olha só. Diz que era uma vez, observe as expressões destacadas, né? Ó. Virgem Maria, essa aqui é a minha? Então eu estou morre, não morre? Vai um dia, adoeceu o filho do rei. Então, esse Virgem Maria, estou morre, não morre, é linguagem formal ou informal?
Isso que vocês vão pensar para responder aqui. Será que esse tipo de linguagem, Virgem Maria, diz que aparece nas notícias, nas reportagens? Onde é que aparece? Tá? Depois aqui, vocês vão combinar a expressão do grupo 1 com a do grupo 2. O que significa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma já está até feita, ó. Então, eu estou, morre, não morre. O que é isso? Estou à beira da morte, tá? Botou aviso que era médico. Botou aviso ele anunciou. Anunciar é falar, avisar. Ele apareceu na mesma hora que era médico. Ele teve a ideia de fazer algo. Pequeno pedaço de vela, nada a ver, né? Ó. Botou aviso, quer dizer que ele avisou, ele anunciou. Então, aqui é a letra A, tá ok? Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.